telespectadores, é com grande alegria que colocamos no ar mais um programa O Lenho Verde. O programa O Lenho Verde é um espaço para o espiritismo na televisão, um espaço onde poderemos falar sobre mediunidade, sobre evangelho, sobre o livro dos espíritos, esses assuntos tão intrigantes e tão curiosos para muitas pessoas. Muitas pessoas procuram a casa espírita atrás dos fenômenos, mas quando chegam lá, elas se deparam com uma linda doutrina de estudo e de educação espiritual. Nós já tivemos aqui muitos convidados, teremos outros convidados. A Terezinha está aqui conosco hoje, que bom que você veio. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente, podendo contribuir, somar mais uma vez para a divulgação da nossa doutrina e de todo o conhecimento que ela nos passa. É interessante, Terezinha, que falar de Jesus sempre é muito bom. Falar da doutrina, então, é uma coisa assim que nos deixa muito bem. Tanto é que todos os nossos convidados ficam contentes em poder contribuir para o progresso do Espiritismo. Então, esse programa é para o progresso do Espiritismo e levar informações sobre a doutrina espírita para você que está em casa querendo conhecer um pouco mais do que é esse tal de Espiritismo. E como nós já tivemos aqui um convidado, o Flávio Rush, falou sobre obsessão, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mediunidade e médium, né? Médium, só recapitulando, como ele nos falou aqui, médium é todo aquele que consegue mediar os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Então, os espíritos que estão na erraticidade e os espíritos que estão encarnados. Então, nós, os encarnados e os desencarnados. Mas vamos saber um pouquinho de história. Terezinha, como é que começou a mediunidade? Na verdade, a mediunidade sempre existiu. Desde que existe o homem, existiu a mediunidade. Mediunidade é inerente ao ser humano. É uma faculdade inerente ao ser humano e que é regida por uma lei natural. Então, todos nós sentimos influência do mundo espiritual. Somos médios, uns mais, uns menos, nessa sensibilidade que nos faz sentir esse mundo. Então, sentir algo diferente pode ser uma influência espiritual? Pode ser uma influência espiritual. É comum se ouvir a pessoa falar assim: eu estou andando, de repente me dá uns arrepios, passa uma pessoa, eu tenho uns arrepios. Outra pessoa, quando se aproxima, eu sinto uma sensação leve, uma sensação muito boa. E pode acontecer ao contrário também. O que é isso? É a sensibilidade que a pessoa tem. É a mediunidade em ação e que ela não sabe o que é isso. Ela não sabe, ela não tem explicação. Até ela começar a conhecer, a ler, a estudar, encontrar pessoas e lugares que a orientem sobre o assunto. E Terezinha, já que as pessoas às vezes combatem tanto o espiritismo, mediunidade tem na Bíblia? Tem, mediunidade tem na Bíblia, sim. O grande médium, Moisés, foi um grande médium, inclusive porque o povo desconhecia essa lei natural que rege a mediunidade, as manifestações, eles começaram a usar de uma maneira corriqueira, abusiva. Então veio Moisés, que foi legislador hebreu, e proibiu a prática da mediunidade. Não condenando a prática em si, mas a maneira que estava sendo usado, essa maneira abusiva, estavam usando já em favor de si próprio, estavam usando com adivinhações. Então Moisés, vamos parar com isso. E deu um basta nessas manifestações, e depois apareceu Jesus. E Jesus então nos incentivou ao uso da mediunidade. Só que Jesus nos mostrou a mediunidade de uma maneira muito maior, através do amor, acolhendo a todos, curando,
Sim, a cura é feita através do médium curador. Então Jesus era um médium curador. Jesus foi o maior de todos, o médium curador, né? Até hoje falam, citam Jesus como médico das almas. Jesus, o maior médico que conhecemos, através das curas que ele fez. Então essa fé que despertou no povo dessa época, os que foram curados por Jesus, até os nossos dias. Quem não grita, não chama por Jesus no momento que precisa de uma cura, precisa de um socorro? É Jesus, é esse nome que nos vem. Lembrando bem daquela frase, né? Ide em meu nome, curar os doentes, consolar os aflitos. Ele está incentivando o uso da mediunidade, porque o médium curador, ele precisa dos fluidos dele, dos fluidos do ambiente para fazer as curas. E Terezinha, dentro dessa que a gente está traçando aqui um histórico, o Moisés foi um médium? Moisés foi um médium. Ele recebeu as tábuas da lei. Pode ser psicografia, né? Através da sua mediunidade, uma psicografia. Veja só. Então aqueles fenômenos que ele praticou eram fenômenos mediúnicos. Seria uma manifestação mediúnica. E os que Jesus fez eram outras manifestações mediúnicas. Outro tipo de manifestação. Então, Jesus trabalhou os fluidos em prol das pessoas e as curou. Outra demonstração, outro tipo de mediunidade. Nós temos vários tipos de mediunidade. Temos vários tipos de manifestação dos espíritos através dos médiuns. É uma comunicação natural. Todos nós sofremos influência dos espíritos. Todos nós. A todo momento, né? Alguns a todo momento. Alguns as pessoas não percebem, porque são manifestações ocultas, através do pensamento. Então, intuições, a pessoa pensa alguma coisa, às vezes segue, às vezes não segue, não sabe se é meu esse pensamento ou não é. Então fica assim, oculto esse pensamento, essa sensibilidade. E outras pessoas já aparecem de maneira ostensiva, com características, através da fala, né, a psicofonia, através da escrita, psicografia, e também efeitos físicos. Só que médiuns de efeitos físicos são raros. É mais difícil de serem encontrados. O efeito físico seria barulhos, a produção de objetos, seria algo que acontece sem a intervenção física do médium, Sim, né? Sem interferência física do médium. Só que nós temos que ter assim, um certo cuidado. As pessoas, é muito comum as pessoas terem muito medo de espírito, medo do mundo espiritual, embora esqueçam que nós somos espíritos, encarnados, mas nós somos espíritos também. Então, quando a pessoa ouve um barulho, se recomenda que ela vá até lá e veja de onde vem esse barulho, o que está originando esse barulho. Não fique fantasiando já que é um espírito, que é alguma coisa do mundo espiritual. Então vai até lá, observa. E muitas vezes, a maioria das vezes, se encontra a origem. Às vezes fora de casa é um vento, algum galho batendo. Dentro de casa cai uma louça, não foi colocada adequadamente, bem arrumada, e acontece de cair. Uma porta mal fechada, abre uma janela, abre a porta, o deslocamento do ar bate a porta. Então, primeiro nós vamos procurar uma explicação lógica para as nossas vistas. Não que não seja lógica espiritual, lógica para as nossas vistas. Eu vi que aconteceu assim. O Kardec fazia isso, né? Ele fazia as experiências, mas antes ele se certificava de que não havia nada que poderia ter, nada físico, né? Que poderia ter provocado.
Até existe uma experiência onde eles colocam só o papel em cima da mesa e de repente o papel começa a ser riscado, né? Começa a aparecer letras no papel. Seria o que? A materialização da tinta ou do grafite, seria a materialização do grafite. O papel está ali, mas o grafite era materializado. Você veja que isso é materializar algo. Também existe a questão de transportar algo. Mas aqui nós estamos falando que para tudo isso é preciso um médium, então. Sempre é preciso um médium. O médium de efeitos físicos, ele fornece o material que o espírito precisa para provocar esse fato, esse efeito físico, né? Movimentar a matéria ou materializar, como a Josiane falou. E Terezinha, no nosso dia a dia, né, as pessoas costumam saber que a gente é espírita e nos procuram para saber assim, meu filho está vendo coisas, meu filho está ouvindo coisas, eu estou vendo coisas, eu estou ouvindo coisas. As pessoas que mais procuram, quando é que elas devem procurar uma casa espírita? Quais são os sintomas mais comuns de mediunidade aflorando? Na verdade, as pessoas procuram em último lugar. Em última instância, eles aparecem numa casa espírita. Está certo, nós devemos procurar o que está nos levando a essa situação. Antes de tudo, não podemos correr já, e aquilo que eu falei, já pensar em espíritos. Mas nós vamos eliminando, né? Vamos por eliminação, consultamos um médico, são feitos exames, não é encontrada razão nenhuma para aquilo que está acontecendo. Se está ouvindo, se está vendo objetos se moverem, se está tendo pensamentos diferentes, uma pessoa bem calma, de repente ela começa a se tornar uma pessoa irritada, vários comportamentos, aquilo que você nota que não é teu. Normalmente não é teu. Você não age dessa maneira e você passa a agir. Então conversa com uma pessoa, conversa com outra, de repente conversa com uma pessoa simpatizante ou uma pessoa que se diz espírita. E essa pessoa então encaminha para uma casa espírita. Chegando lá, ela vai receber um atendimento e vai receber os esclarecimentos que ela precisa. Então tudo isso é um pouco de falta de informação. Falta de informação, porque a doutrina espírita, quem estuda são os espíritas, os simpatizantes leem um livro ou outro, muitas vezes romance, ninguém vai ler um livro de estudo, ninguém vai ler as obras, porque não acha interessante. Quando não conhece, não acha interessante. Então falta esse conhecimento. E vai buscar, então, numa casa espírita, numa casa ou alguém que conheça a doutrina espírita e vai, então, acalmar, vai conversar e vai passar essas informações. Então, o médium ostensivo, ele deve procurar uma casa espírita para entender o que está passando com ele. Sim. E começar a educar sua mediunidade? Sim. Quando uma pessoa chega numa casa espírita e ela entra ou num atendimento fraterno, um tipo de atendimento que a casa tem, ela converse com uma pessoa dessa casa, essa pessoa então vai orientá-la sobre o que está acontecendo e como ela deve proceder. Essa pessoa nunca vai ser encaminhada para um grupo de estudos, não, você vai estudar a partir de hoje e coloca a pessoa num grupo de estudos, ela não sabe o que está acontecendo. Ela não pode fazer parte de um grupo que já está à frente, que já está estudando, já sabe o que é mediunidade, já sabe como aparece. Não, ela vai ser atendida, ela vai receber um tratamento. Como seria esse tratamento? Através da fluidoterapia, de passes que a casa espírita tem, através da evangelioterapia, participando de palestras, conversando com as pessoas na casa, até que ela se sinta equilibrada psiquicamente. Aí é o segundo passo.
Se ela se interessa pela doutrina, será encaminhada então para um estudo, para os grupos de estudo que as casas têm. Aí ela vai entender o que é a mediunidade, o que está acontecendo com ela e o que é a doutrina espírita. E digamos que nesse período em que a pessoa está em estudo e em tratamento, podemos dizer assim, ela já começa a ficar na proteção da casa, naturalmente a sua mediunidade começa a se equilibrar. Seria então uma educação mediúnica e não um desenvolvimento mediúnico. Não, é uma educação, porque ela possui essa faculdade, ela não precisa desenvolver, ela vai educar esse dom que ela tem. Isso, é muito importante a gente ressaltar isso, porque desenvolver algo que não está assim aflorado pode te dar um problema. Agora, você educar aquilo que está desajustado, aí sim você coloca tudo de uma maneira correta. O Chico Xavier foi educar a sua mediunidade. Educar através da disciplina e depois disciplina. Essa é a educação mediúnica, é através da disciplina. E Terezinha, esse médium que já descobriu que tem mediunidade, porque ele está vendo, ele está ouvindo, enfim, ele está sentindo influência dos espíritos. Depois que ele começa a frequentar a casa, que ele começa, qual seria o comportamento adequado da vida dele, do dia do trabalho mediúnico? Qual seria o comportamento adequado? A gente deve deixar bem claro que a mediunidade, ela pode ser usada ou não. Então, nós que trabalhamos com essas pessoas novas na doutrina, então a gente tem essa experiência de muitas pessoas vêm, são tratadas, estudam e levam para a vida. Elas aprenderam e elas levam para a vida. E outras não, outras ficam na casa. Essa mediunidade ela pode ser usada, pode ser praticada ou não, contanto que aprenda essa educação e siga esse caminho de uma mediunidade disciplinada e educada, com outras tarefas. O perigo está em não educar essa mediunidade e deixar, não quero, não gosto, não gostei, porque é um tratamento, é um segmento que a casa oferece que não tem o gostar ou não gostei, é uma necessidade. Então, se a pessoa consegue permanecer ali e estudar, o que a Josiane falou, que ela já está sendo assistida pelos bons espíritos, a hora que ela tem aquela disciplina, e pelo menos uma vez por semana estar presente, isso já lhe dá esse direito, posso dizer assim, porque a espiritualidade não abandona mais. Inclusive ajuda na hora de vir até a casa. Porque no início aparecem assim muitos problemas. Problema do carro, problema do trânsito, visita que chega àquela hora. Então no início nós temos que ter um trabalho árduo para conseguirmos estar naquele horário, naquele local, para nos instruir e nos educar. Com o passar do tempo, tudo vai se tornando mais fácil. Mas nós precisamos ser persistentes, não desistir na primeira, segunda semana, porque apareceu um problema de carro, de visita, não. Nós vamos contornar esse problema e vamos ter a disciplina de estar naquele horário, naquele local. Essa é a nossa parte. Outra dúvida que as pessoas têm é o medo e a dúvida. É perigoso educar essa mediunidade? É perigoso trabalhar com a mediunidade? Você já deve ter também escutado muito, né, Josiane? As pessoas, elas têm esse receio pela falta de conhecimento do que é a mediunidade e o que é um trabalho mediúnico, o que é uma manifestação mediúnica. Mas então, para acalmar esses medos, nós podemos pegar as obras de Allan Kardec e já quando a pessoa chega aqui, já vamos indicando alguma leitura durante o tratamento.
Então, ela vai aprender que, para uma reunião mediúnica, nós precisamos ter um local, um dia e um horário. Então, nós vamos estar no local certo, na hora certa. Porque na espiritualidade já aconteceu todo um preparo para essa reunião, antes dos médiuns chegarem. A espiritualidade já preparou, inclusive, o espaço físico dessa reunião. E nós vamos ter a segurança nesse local, porque nós vamos seguir as diretrizes seguras do Espiritismo. Essas diretrizes que estão na doutrina, revelada pelos bons espíritos e codificada por Allan Kardec. Então, essa segurança as casas espíritas te oferecem. Então, nós não vamos mais ter esse receio. Nós vamos confiantes, tranquilos, porque nós sabemos que vamos ser amparados, que estamos sendo esperados pela espiritualidade maior, pelos bons espíritos. Lembrando que todo o trabalho na casa espírita inicia com uma oração. Todos os trabalhos mediúnicos são abertos em nome de Jesus. Então não há como ter qualquer perigo aonde tem Jesus. Obviamente que no decorrer do trabalho, onde alguns médiuns irão ver, outros vão escrever, outros vão chorar, outros chegarão com dores, haverão pessoas que estarão prontas para atendê-los. E o médium ali, o papel do médium é se disciplinar para não se deixar envolver e levar para sua casa qualquer outro tipo de influência que não seja a de Jesus. Então, onde tem Jesus, tem segurança. Não tem como ter um trabalho onde tem Jesus que haja bagunça, haja baderna. Porque o trabalho, falando em Jesus, ele já é sério. Aonde tem Jesus, tem harmonia, tem segurança, tem disciplina. E lembrando que o Chico Xavier já dizia, né, que quando eu não fazia oração, tudo dava errado no meu dia. Quando eu fazia oração de manhã, o meu dia era perfeito. Com todas as coisas ruins que me aconteciam, o meu dia era perfeito. Olha a disciplina, né? Então, chegar na casa espírita não é só ouvir palestra, não é só dar passe, né? Trabalhar na casa espírita é fazer qualquer trabalho útil que a casa esteja precisando. Não é ser só médium, vidente, porque o médium vidente ele quer ver, mas ele não esquece que ele vê coisa ruim também. Ele quer ver anjo, ele quer ver auréola, ele quer ver Jesus. Mas a vibração dele, às vezes, não permite que ele veja somente essas coisas. Então, não é só vidência, não é só audição, não é só doutrinação. Médium é todo aquele que segue o Evangelho de Jesus. E com isso a gente vai muito longe. Terezinha, o médium, então, lembrando, né, já que a gente está falando sobre isso, ele chega na casa espírita, ele tem o trabalho dele a fazer. Qual seria a higiene mental adequada para o médium? Nós começamos o nosso dia com uma oração de agradecimento, de louvor a Deus. E durante o dia nós vamos vigiando o nosso pensamento. Nós devemos ter o hábito de ter um livrinho de mensagens edificantes, posso fazer uso durante o dia. Cuidar dos meus pensamentos, conversas, no meu percurso até a casa espírita. Ao chegar lá, eu vou cumprimentar meus amigos de uma maneira discreta, um abraço fraterno, sem ruídos, sem barulho, sem gritaria, porque eu estou chegando numa casa onde é uma casa de oração.
não é uma casa de festas e cumprimentos. E eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer a minha parte, porque a espiritualidade está me aguardando, porque ela vai trabalhar com as nossas vibrações saudáveis, com os nossos fluidos que levamos até lá. Caso nós não vamos apresentar essas condições de trabalho, a espiritualidade vai ter que reformular o seu trabalho, que já estava pronto. Então eu tenho que me colocar na posição de solução para a espiritualidade maior, e não de um problema, que vão ter que me isolar e vão ter que dar um novo início ao trabalho programado. Então eu tenho que cuidar também com a minha alimentação, que a espiritualidade cuida da minha parte fisiológica, eu vou fazer a minha parte. Alimentos mais leves, cuidando para ter uma boa digestão. A minha roupa, eu tenho que usar roupas confortáveis, calçados confortáveis, porque nada pode me incomodar nesse trabalho mediúnico. Ninguém consegue emanar boas vibrações ou uma boa concentração com um sapato apertando, uma roupa incomodando. Principalmente as mulheres, o uso de pulseiras, colares, relógios pesados que façam barulho. Então são pequenos esses cuidados, que eu posso ter todos esses cuidados fazendo a minha parte para um bom resultado numa sessão mediúnica. Tem muito mais, pessoal. Mais importante, para você que é médium e está a fim de procurar uma casa espírita: disciplina, disciplina e disciplina. Fiquemos com Jesus. Que assim seja.